Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José. Hoje para mais um encontro, um dia muito especial, porque o domingo é sempre um dia de mais reflexões, né? E hoje de um modo completamente diferente de domingos de meses atrás, onde nós estávamos bastante preocupados com o destino do nosso país, caso essa gente que nós conseguimos derrotar no processo eleitoral tivesse vencido as eleições. Nós estamos hoje diante de uma nova configuração. E essas figuras que foram derrotadas, elas precisam ser lembradas. Mas é uma questão de pinimba, uma questão de birra, uma questão de raiva. Não é nada disso. Ora por outra, aqui nos comentários do portal, eu vejo muitas pessoas que são aqui inscritas conosco, né, fazerem um comentário de que eu estou falando muito de Bolsonaro, a gente tem que esquecer Bolsonaro, enfim, e bola para frente. Gente, não é assim não, nós não estamos lidando com diferenças do ponto de vista político, onde eu discordo, né, de situações que foram feitas no governo passado e eu estou pegando no pé. Não, eu estou falando de gente que praticou crime, gente que tirou vida de pessoas que eu conhecia, gente que tirou vida de pessoas que você conhecia também. Então não é uma situação cosmética, não é situação apenas por fora, não. É a questão de fundo, porque se esse tipo de situação não for responsabilizado, a gente estará justamente legitimando que criminosos possam fazer mal ao povo brasileiro e que absolutamente não venha acontecer nada com essas criaturas. Sobretudo com a figura que foi tão nociva à nossa sanidade mental, à nossa sanidade espiritual, e que está dizendo que vai voltar para o Brasil. Mas será que ele vai voltar para o Brasil? Será que ele tem a sensação que a impunidade é tão grande assim, que ele vai poder andar lépido e fagueiro aqui no nosso território sem acontecer absolutamente nada em relação à sua liberdade, ao seu patrimônio, aquilo que ele fez de mal contra o povo brasileiro? Então a gente vai ter que continuar a jogar luzes sobre essas questões. E vamos também analisar o governo que chegou, o governo Lula, os acertos, os erros, as situações que cometeu de erradas no passado e que precisam ser consertadas agora, para que inclusive essa gente que foi afastada do poder, eles não fiquem vitaminados, sonhando em retomarem a direção do nosso país para praticarem os males que eles não conseguiram praticar ao longo desses últimos anos. Bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, as últimas movimentações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Sei que é muito importante, os seus comentários aqui são sempre bem-vindos também. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Aliás, é uma recomendação que eu faço a vocês, né? Eu tenho feito muitas análises aqui e para vocês verem a forma como eu sempre analiso, olhem os nossos vídeos de alguns meses atrás. Vocês vão ver situações absolutamente surpreendentes, coisas que eu disse aqui que iriam acontecer e que acabaram acontecendo também, né? E nós vamos continuar nessa linha. Pois bem, se você gostar aqui do nosso espaço também, se inscreva no nosso clube de membros, venha participar do nosso chat, que todo dia é obra aqui entre 5 horas, 5 e meia, e não esqueça de dar o seu joinha, porque é fundamental, né? Então vamos seguir em frente aqui nas nossas lutas, né? Gente, é muito legal quando a gente tem o reconhecimento, quando tem tanta gente aqui no nosso portal, tanta gente chegando e as pessoas entendendo, né, a forma que a gente precisa enxergar o nosso país e o que a gente pode fazer para ajudar ele a ser mudado, né? Bom, matéria aqui do site do UOL desse domingo. O governo Bolsonaro foi alertado sobre fome e cortou comida de Yanomamis. Ofícios do Ministério da Saúde informaram a situação nutricional crítica dos indígenas. Gente, isso é um assunto trivial? Dá para esquecer o Bolsonaro? Governo Bolsonaro foi alertado sobre fome e cortou comida. Gente, você sabe lá o que é isso? Nós sabemos que nós estamos vendo os desdobramentos desse crime de genocídio que foi cometido contra esse povo e outros povos também, sem falar no que aconteceu no período da pandemia, que vai ser ressuscitado assim que o senhor Augusto Aras também for para o lixo da história. Assim que nós tivermos um procurador-geral da República que zele por aquilo que a Constituição determina que ele zele, ou seja, os direitos do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então, tudo que está pendendo agora, mais imediato sobre Bolsonaro, são situações que já estão sendo distribuídas para a justiça criminal comum. E não as coisas que aconteceram no período da pandemia no nosso país que vão ser apuradas. E uma situação como essa, dá para a gente virar a página? Não dá, né, gente? Tem, assim, a matéria está colocando ofícios, vou colocar na descrição aqui a matéria para vocês, mas está colocando ofícios que o crime foi avisado que estava acontecendo, que era para fazer alguma coisa. O Bolsonaro, gente, ele não era um observador, não era um jornalista, ele era o presidente da República, ele tinha obrigação de fazer coisas aqui. E aí, as coisas que ele não fez, eu também já alertei aqui várias vezes,
teve a cumplicidade de muita gente, muito esquema. O andar de cima, o setor financeiro, os grandes veículos de comunicação que não responsabilizaram de forma efetiva essa gente, porque se tivesse colocado o criminoso como o criminoso é, nós não teríamos uma Damares eleita, não teríamos um Pazuello eleito, um Mourão eleito, um Ricardo Salles eleito. Toda essa gente que junta fez com que nós tivéssemos o resultado morte aqui no nosso país em larga escala. Isso só foi possível, como eu gosto de salientar a vocês aqui, porque foi minimizada a cobertura jornalística em relação a essas criaturas. O Bolsonaro, enquanto ele esteve no poder, ele fez o discurso, ele fez a ação prática que o mercado, esses extremistas da Faria Lima, esses criminosos que atuam nos bastidores, eles impusessem contra o povo brasileiro cada vez mais uma retirada do nosso sangue e do nosso suor. Isso que aconteceu. Então eles preservaram o Bolsonaro enfraqueceu o discurso, essa questão do discurso político, o debate político, trazendo para as pautas morais insanas, e nós podemos ver que nesse caso dos Yanomamis, ele podia ser totalmente destruído, já está na cadeia, porque em 2021 a Rede Globo de televisão fez um documentário sobre a crise Yanomami e simplesmente escondeu esse documentário. Passou no Fantástico, ganharam um prêmio em relação a esse documentário, essa matéria, mas não tocaram nesse assunto o ano eleitoral inteiro. Vocês acham que isso foi por acaso? Isso foi não esqueceram, eles esqueceram. Não, isso teve um propósito político. O debate político foi enfraquecido, eu coloquei aqui no nosso portal várias vezes, que isso depois ia chegar como conta para o presidente eleito, o presidente Lula. Eles iam acusar, como eles estão fazendo agora, do Lula não ter colocado a questão do Banco Central, não ter falado dessas questões econômicas, né, durante o processo eleitoral. Então eles não estariam legitimados para questionar isso, né. Uma pinóia, me desculpem aqui a expressão. É tudo uma estratégia para ludibriar o povo brasileiro e não fazer que nós enxerguemos as situações práticas da economia aqui no nosso país. Bom, e aí a gente muda aqui de ponto, né? Não dá para esquecer a figura, né? Hoje mais cedo eu comentei, em igreja na Flórida, Bolsonaro anuncia volta ao Brasil e diz que missão não acabou. Então ele que venha. Venha, ex-presidente, estamos aqui de braços abertos. O senhor vem, aliás, tem gente também no judiciário esperando o senhor voltar aqui rapidamente. E aí eu quero ver se o senhor vai repetir os discursos que o senhor está fazendo lá fora. O senhor vai fazer aqui e o que vai acontecer? Porque essa alma atormentada passou mais de 30 anos com algum tipo de imunidade, mas a imunidade acabou. O senhor consegue andar pelas ruas sem colete à prova de balas? O senhor consegue andar nas ruas sem um séquito de seguranças? O senhor consegue frequentar os mesmos lugares que o senhor frequentava anteriormente, assim, de uma forma tão aberta, né, tão corajosa? O senhor acha que o senhor tem condições perante a justiça de escapar de todos os crimes que o Brasil viu e que agora estão lentamente vindo à tona? Então são essas questões, né? Bom, aí falando da cobertura jornalística sobre algumas situações, vamos pegar essa aqui, a coluna do Vinícius Torres Freire, que vai nessa direção que eu estou comentando aqui com vocês, né? De não esquecer os crimes das figuras do passado. Gente, seria muito fácil, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, você não lembrasse mais do bigodinho alemão que fez o que fez. Não, já morreu, já não vamos esquecer, bola para frente. Não. As coisas precisam ser esmiuçadas, precisam ser mostradas para a sociedade para que nunca mais elas voltem a se repetir, né? Então a matéria diz, Lula e a maldição bolsonarista. Governo tem que denunciar crime em vacinas, educação, estatais, estradas e mais. Perfeitamente, é o que eu tenho dito aqui para vocês o tempo todo. O jornal Folha de São Paulo, eles têm uma coluna chamada Ombudsman. Ombudsman é uma espécie de jornalística que faz autocrítica do próprio jornal, analisa o que o jornal está dizendo. E ele levanta aqui uma questão muito interessante, isso que eu tenho falado aqui com vocês, né? A cobertura jornalística sobre a economia, Lula versus Banco Central, foi destruindo, atacando o Lula o tempo todo, né? Como se fosse apenas um discurso político sem nenhum tipo de consequência. Ele diz aqui, o cercadinho do mercado, jornais abdicam do contraditório e de tentar apurar as motivações de Lula. Então, olha só, estão atacando muito o Lula, mas não estão atacando qual é a motivação, por que ele está levantando a questão do Banco Central. Aí ele diz o seguinte, uma colega da redação, então, pergunta, quem comporia o cercadinho do petista, já que o assunto está sendo colocado só do ponto de vista da panfletagem política, né?
Os desvalidos de camisa vermelha estariam preocupados com as curvas de juros, enquanto Bolsonaro defendia a criminalização do aborto, o direito do andar armado e sair atirando, de expressar o ódio sem consequências e que índio quer celular. Enfim, o mundo palpável do cidadão de bem, entre aspas, né? Lula achou por bem elevar a conversa e discorrer sobre os fundamentos da política fiscal com seus seguidores. Dois caminhos para a discussão. O primeiro da mídia. Escreveu-se bastante sobre o falatório do presidente, mas pouco se apurou sobre as suas razões. A boa prática jornalística pediria também algum investimento no contraditório, e quase não houve. Não houve mesmo, por conta do ativismo político, o ativismo econômico que os grandes veículos de comunicação fazem. Aqui no jornal Estado de São Paulo, a gente tem essa matéria aqui. Lula 3, o Banco Central e o velho palanque. Como se fosse apenas um discurso de palanque, não uma questão objetiva que o Lula tem que enfrentar. Gente, se o presidente Lula não enfrentar essa questão estratégica, ele vai fazer um governo cosmético. E se ele fizer um governo cosmético, ele vai estar fortalecendo, esse governo vai estar possibilitando que essa gente que foi para o lixo da história, eles voltem com muito mais força e voltem para destruir aquilo que está sendo reconstruído com muita dificuldade. Então, o governo não tem que ser apenas um governo eficaz. O governo, como eu disse em outras oportunidades, tem que ser um governo transformador. E ele só vai fazer isso se ele tiver, de fato, condições de mexer em algumas situações estruturais. Aqui na Folha de São Paulo tem uma coluna hoje do Bruno Bogossian, que tem esse título aqui, ó. Deixa eu citar para vocês verem. Diz ele aqui, Lula 3 não será Lula 1. Aí o texto diz, Lula 1 não voltará ao Palácio do Planalto. Quem avisa é o Lula 3. Em entrevista no início de fevereiro, o jornalista Kennedy Alencar destacou que o presidente tem hoje um discurso mais incisivo sobre temas econômicos do que em seu primeiro mandato. Em resposta, o petista reforçou que não vai repetir a plataforma que ele adotou há 20 anos para se mostrar amigável aos investidores. Então, o Lula tem essa consciência, né, que colocou, por exemplo, o Henrique Meirelles ali, para, uma vez chegando ao poder, na forma como ele chegou, não criasse uma situação de turbulência no nosso país, de insurreição total a uma pessoa que veio da origem que ele veio, com as ideias que ele estava pregando. Entre o mercado e as pessoas que estão com fome, não me perguntem, porque obviamente vou fazer a opção por tirar o pessoal da fome, afirmou. Então o Lula está levantando essas questões e está questionando o comportamento do Banco Central, mas existem situações do passado que precisam ser revistas, inclusive colocadas ao debate, e parece que o Lula está disposto a fazer isso. Do que eu estou falando? Hoje tem uma coluna aqui do Lauro Jardim, onde ele aborda essa ida do Henrique Meirelles, que fez, né, um banqueiro do Banco de Boston, sair do Banco de Boston, vir para o Brasil e virar presidente do Banco Central de um governo que foi ganho pelo Partido dos Trabalhadores. Essa contradição disse muitas coisas ao mercado de uma maneira geral. Ou seja, foi um grande agrado ao mercado. E como é que foi essa relação? Isso é para ser colocado hoje ao debate novamente. Vamos entender um pouco mais isso. Em dado momento aqui a matéria do Lauro Jardim diz, um pedido de Lula. No novo livro de memórias que lança nos próximos meses, Henrique Meirelles conta que nos 8 anos como presidente do Banco Central, Lula só lhe telefonou uma única vez, pedindo que segurasse os juros. Foi em 2007, no primeiro ano do segundo mandato. A Selic estava em 11,25% à época. 25%. À época, como agora, muita gente do entorno do petista afirmava que a taxa de juros impediu o crescimento do país. Um dia, véspera da reunião do Copom, Lula ligou. Meirelles, eu nunca te pedi nada, pois hoje eu vou te pedir. Corte os juros, porque senão nós não vamos crescer os 5%, que é a nossa meta. Você precisa colaborar e baixar a taxa de juros. Que é o presidente da República pedindo para um subordinado dele, que Lula podia indicar o presidente do Banco Central, né, meio que para quebrar um galho, né, para descer os juros. Meirelles conta que ouviu tudo, deu respostas polidas e encerrou com um genérico "Fique tranquilo, presidente, que vamos fazer o melhor para o Brasil". Nos dias seguintes, o Copom contrariou Lula e manteve os juros estáveis. Lula ficou 3 meses sem falar com Meirelles. Então, gente, essa relação do governo Lula com o Banco Central naquela época precisa ser colocado mais ao debate. A gente precisa entender o que aconteceu no nosso país, né? Porque o setor financeiro ganhou como nunca.
o povo teve uma melhoria na condição de vida, mas a estrutura econômica do nosso país não foi modificada. Tanto é que nós estamos ainda com os problemas seculares que nós temos ao longo de tanto tempo. Então, nesse momento, é fundamental essa questão Lula, o governo versus Banco Central ser esmiuçada. O maior telejornal do nosso país está escondendo esse tema. Os veículos, de uma maneira geral, estão demonizando as falas de Lula, como a gente mostrou aqui. Mas esse tema não pode ser esquecido, porque ele é vital para que haja um governo, como eu disse para vocês, eficiente, para que, de fato, jogue as últimas pá de cal em cima dessa gente insana que matou os nossos irmãos, matou as pessoas que a gente conhecia e provocou tantos danos à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental, sem falar na espiritual também, né? Então, gente, foram essas reflexões desse domingo diferente de outros tantos que eu queria trazer para vocês. Enfim, mande seus comentários para cá, porque vocês sabem, eles são sempre muito importantes aqui no nosso portal, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!